do espaço, visitando a Terra. O caso Joaquim Murtinho. Na tarde de 2 de novembro de 1977, o jovem LCJA, 16 anos, encontrado sozinho na casa de sua tia na rua Dom Oscar de Oliveira, em Joaquim Murtinho, Minas Gerais. Assistia tranquilamente a um filme de Bang Bang pela TV, estando fechadas as portas e as janelas da casa. De repente, o jovem percebeu um breve ruído de ventania e a tarde estava calma e de passo dentro da casa. Em seguida, observou surpreso um aparelho estranho penetrando na sala através da porta da cozinha. Voando em silêncio, o aparelho aproximou-se do televisor. Imediatamente, o pino que ligava à parede destacou-se da tomada e desceu suavemente sobre a mesa, desligando o televisor. O aparelho tinha forma de Saturno, pois que constituía-se de uma bola luminosa azulada, cercada por um anel de luz dourada. O Saturno, com quase um metro de diâmetro, retirou-se da sala e, após vasculhar a cozinha, o quarto de dormir passou a flutuar 1 metro do solo junto à parte da cozinha, misteriosamente aberta. Enquanto o LC, já de pé na sala, observava esse aparelho, surgiu ao seu lado esquerdo, com a partida do nada, a figura de um homem com mais de 2 metros de altura. Atônito com a surpreendente presença, LC viu o homem fazer um gesto com o braço direito. Em seguida, uma estranha luminosidade transfigurou o interior da casa. Logo depois, o estranho tornou-se invisível. LC aproximou-se então do pequeno Saturno, que girava no quintal, sobre o mesmo lugar. Enquanto estava a observar, 3 pessoas estranhas dele se aproximaram pela direita. E a de mais alta estatura era justamente um homem que lhe aparecera na sala, que agora vinha acompanhado de uma mulher jovem e de um menino. Os 3 comunicaram com LC, exortando a calma e chamando pelo nome. Mas a comunicação não era via oral, e sim telepática. Os estranhos ladearam e seguraram pelos braços, e com ele penetraram na casa pela porta dos fundos. LC se sentiu leve, quase flutuando. Dirigiram-se todos à sala, onde os estranhos se sentaram no sofá, como a experimentá-lo. Observando-os de pé, LC os viu se encaminhando em seguida para o quarto de dormir. Ali o homem e o menino aproximaram suas mãos do armário e as portas deles se abriram sem que fossem tocadas. Enquanto os dois observaram o interior do armário, a mulher sentou-se na cama e por instantes nela se deitou, como a experimentá-lo. Logo saíram todos para o quintal. Assim a LC descreveu as 3 pessoas. O homem com mais de 2 metros de altura era esguio e trazia um capacete com visor transparente sobre a cabeça, e cujo topo havia 2 antenas metálicas. A mulher e o menino não usavam capacete, tinha estatura normal, assim como a aparência comum. Pele clara, cabelos escorridos e escuros. Já o homem tinha pele pálida, amarelada, olhos azuis, sobrancelhas recurvadas para cima, sendo a boca, o nariz, as orelhas de aspecto comum, sobre o queixo um pequeno cavanhaque preto, enquanto os cabelos não eram visíveis devido ao capacete de cor metálica. O vestuário dos 3 era idêntico, um tipo de macacão justo, com saliência no lugar dos bolsos. Portavam luvas e botas, sendo todas as peças de cor esverdeada. Nos largos cintos havia uma fileira de botões negros. Do cinto do homem pendia um tubo de cor cinza metálica com um bico preto. Esse bico era igual ao da arma que ele viu depois. Então logo voltou ao quintal. LC observou uma gigantesca escada que, através do declive do terreno, levava a uma grande porta envidraçada de um aparelho pousado no solo. De novo seguro pelos braços, LC se viu descendo a escada, como que flutuando juntamente com os companheiros. Já postado diante do aparelho, cujo tamanho era comparável ao de uma casa, LC reparou, através da abertura transparente que desenhava seu interior, que devassava seu interior iluminado, vários tripulantes manipulando instrumentos complicados. Sempre seguro pelos braços, LC foi
foi levado escada acima da mesma forma que desceram, deslizando após chegarem ao topo já perto da casa. Os três estranhos deixaram LC de lado e se afastaram para conversar com uma língua estranha ao jovem. Nesse momento, uma vizinha, desejando devolver um ferro de engomar a proprietária da casa, chamou em voz alta pelo nome, sem saber que ela estava ausente. No mesmo instante, o movimento de um quarto indivíduo estranho chama a atenção de LC. Esse indivíduo, em tudo semelhante ao que acompanhava LC, portava uma arma de cor amarelada e achava-se meio escondido na lateral da casa, de onde fez um gesto amplo com o braço. Então logo ocorreu o chamamento da vizinha. Imediatamente os três estranhos desapareceram no ar ao lado de LC, que se movimentou à frente da casa para receber o ferro de engomar. Nesta altura, LC observou que, enquanto seus acompanhantes se tornavam invisíveis, o aparelho voador tipo Saturno se encostava ao fundo da casa, como se escondendo. Retornando ao quintal, LC reencontrou os seus três visitantes. O homem apertou um dos botões de seu cinto e dali saltou com uma placa lustrosa, que após ter sido justaposta à palma da mão direita do rapaz, revelou ter gravado em tonalidades coloridas os detalhes dessa mão. Idêntico processo foi repetido para gravar os detalhes da palma da mão esquerda. Em seguida, os três estranhos, homem, mulher e menino, se colocaram em fila e se despediram de LC, colocando no peito do mesmo a mão direita, comunicando sempre telepaticamente: "Nós voltaremos." Ao desaparecer os estranhos, LC penetrou na casa pela porta dos fundos, observando que tudo voltara à normalidade, inclusive o televisor funcionando. Ansioso por comprar cigarro, dirigiu-se à porta da frente e, antes que pudesse retirar a chave pendurada na ferradura, ela destacou-se, evoluindo no ar. Foi cair em sua mão direita. Ele só teve o trabalho de enfiá-lo na fechadura e dar a volta para abrir a porta e sair. Já na rua, a atenção de LC foi atraída pela imagem do aparelho tipo Saturno, visto ao decolar silenciosamente do quintal para desaparecer no céu, em trajetória oblíqua. Nesse instante, apenas nesse instante é que LC sentiu um forte choque emocional, que o deixou sem fala. Perplexo, confuso, sem poder falar, que chegou a vizinha para comprar cigarros, a venda vizinha para comprar cigarros. Todos os presentes, incluindo o dono da venda, estranharam a atitude esquisita, emocionada e silenciosa de LC. Sem compreender os gestos que ele fazia, correram verificar o que teria ocorrido na casa da sua tia, Dona Josefina. Incêndio? Não, tudo normal. Durante quase 2 horas, LC permaneceu sem voz e fala. Depois, voltando ao normal, contou tudo à família, que já se preparava para obter-lhe assistência médica. No decorrer de todo o incidente, os estranhos mantiveram contato mental com LC, mas este, durante as 4 entrevistas com a equipe do Sionane da Força Aérea do Exército, não conseguiu lembrar senão dos detalhes espaços, tais como: viemos de muito longe. Citaremos o nome do lugar de origem, que não identificava com qualquer planeta conhecido. Séculos e séculos. Vão ocorrer graves problemas em sua família. Quanto a este último item, houve os seguintes incidentes. Pouco após o incidente, um dos irmãos do LC salvou-se por pouco de um grave acidente com um caminhão que dirigia e que mergulhou numa lagoa. Dias depois, um outro irmão sofreu grave hemorragia ao ter seu pulso cortado pelo vidro de uma janela, a qual apoiara sua mão. Embutidas no caso ufológico de Joaquim Murtino, notamos várias manifestações de fenômenos parapsicológicos: telepatia, comunicação mente a mente de seres estranhos com LC, levitação, sensação de leveza e flutuação de LC, uma vez tocado pelos estranhos, telecinesia, o aparelho saturnoide se aproxima do televisor. Imediatamente o pino se retira da tomada, colocando-se sobre a mesa de forma suave. Precognição: os estranhos anunciaram a LC graves ocorrências na sua família. Dias depois, acidentes quase fatais envolveram 2 de seus irmãos. Materialização, desmaterialização, surgimento e desaparecimento do homem estranho ao lado de LC. Modificação do ambiente familiar. Após o gesto do estranho, desaparecimento inexplicável do trio de visitantes. Após o gesto de aviso do guarda escondido. O caso Paciência. Na madrugada de 19 de setembro de 1977, ocorreu um impressionante caso ufológico na região de Paciência, Rio de Janeiro. Nessa ocasião, o motorista Antônio Bolgado Larrubia é sequestrado e levado a bordo de um disco voador. O interessante neste caso é a característica dos tripulantes do aparelho, possivelmente robôs autônomos, unipedais, entidades que se apoiam em uma única perna ou estrutura. Além deste detalhe bizarro envolvendo os tripulantes, os fatos decorridos durante a abdução não se enquadram com a grande maioria dos casos documentados pela ufologia brasileira e mundial.
Fato igualmente estranho é a sequência de 14 projeções de imagens sem aparente significado para o protagonista. Toda a experiência é insolitamente mergulhada no mais complexo silêncio. Curiosamente, na única ocasião em que conseguiu gritar, seus abdutores sofreram algo como uma onda de choque que os jogou ao chão. Após se libertar, Antônio tentou prosseguir com seus afazeres profissionais, mas viu-se afligido por intensos efeitos fisiológicos decorrentes do contato. Desde a Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Testemunha Antônio Bogado Larrúbia, de 33 anos de idade, casado e há 3 anos motorista de ônibus, tendo instrução primária. Residente da testemunha à época, Rua Caraguatatuba, quadra 64, lote 4, mais 7 de abril, Paciência, distrito de Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Local de trabalho da testemunha, empresa de ônibus Transporte Oriental, na Avenida Santa Cruz, número 1220, em Santíssimo, Rio de Janeiro. Local de sequestro da libertação, a testemunha foi sequestrada a aproximadamente 500 metros de sua residência, libertada a cerca de 3 mil metros adiante, na estrada. Notícia publicada no jornal O Dia do Rio de Janeiro, de 4/10/1977, com o título "Uma hora preso no disco voador, saiu com febre de 42 graus. Data da pesquisa da Sociedade Brasileira de Discos Voadores em 1977, nos dias 15, 18, 19, 20, 23, 24, 31 de outubro, e 2 e 16 de novembro e 18 de dezembro de 1978, no dia 6 de abril. No dia 19 de setembro de 1977, Antônio levantou-se às 2 horas da manhã, sem precisar de despertador. Este era um hábito diário seu. Uma vez que iniciava às 3 horas da manhã o seu trabalho de motorista de ônibus na Aviação Oriental, em Santíssimo, distante a 15 a 20 km da sua residência. Para conforto e segurança dos empregados dessa empresa que moram em lugares ermos e distantes, estes são recolhidos um a um por ônibus perto de suas casas. Este é o caso de Antônio, pois gastava-se aproximadamente meia hora de automóvel de sua casa em Paciência até a Aviação Oriental. Antônio costumava esperar essa condução a uns 350 metros de sua residência, em torno das 12h15 da madrugada. Ele aguardava o ônibus em uma praça, porque no local da sua casa é de rua de terra e não permite o trânsito de veículos grandes. Essa rua é atravessada por valentes resultantes da erosão, provocada pelas chuvas, pois não possuía proteção de pedra ou asfalto. Além disso, ela apresentava uma subida de uns 15 a 20 metros e sofre a ação das águas que descem do Morro de Santa Eugênia, com 277 metros de altitude. Essa é uma pequena serra na direção leste-oeste, assim como outras na vizinhança de Santa Cruz e Campo Grande. São os contrafortes da Serra do Mar, que se estende ao longo dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. No dia em apreço, Antônio havia tomado café de garrafa térmica, preparado na véspera. Vestiu-se antes de sair de casa, aproximadamente às 12h10 da madrugada, apanhou uma sacola de papel onde levava sua gravata, guarda-pó e toalha. Desceu a rua em direção à praça, caminhando os primeiros 50 metros em direção ao norte, a uns 300 metros em direção a sudoeste. De longe, Antônio avistou na praça um vulto escuro que interpretou seu ônibus à sua espera. Chegando mais perto, Antônio viu que o vulto não podia ser confundido com o ônibus. Primeiro, por esta razão, esse vulto parado além do meio fio e, portanto, dentro do gramado de um campo de futebol, em razão da baixa densidade populacional daquele bairro, essa praça vê-se transformada então em um campo de futebol. Além disso, Antônio verificou espantado, mais de perto, que as dimensões do vulto eram muito maiores do que as que havia estimado à distância. De fato, o vulto ocupava toda a área entre as duas balizas do campo, distante cerca de 60 a 70 metros entre si. A figura tinha formato de discorde arredondada, com um diâmetro de aproximadamente 50 a 60 metros, e parecia assentada no solo. No centro do objeto era coroado por uma cúpula de aproximadamente 7 metros de altura. Parecia assim ter uma altura total de uns 10 metros, pois sua parte inferior, larga e convexa, apresentava uns 3 metros de altura. Na superfície tinha um aspecto metálico de tonalidade chumbo, sem brilho, não havia janelas nem porta. Antônio julga que tenha um aspecto metálico de tonalidade chumbo, sem brilho, não havia janelas nem porta.
Antônio julga que tenha se ocupado cerca de 3 a 5 minutos com suas observações, facilitadas pela iluminação pública de lâmpadas de mercúrio. Entretanto, viu-se repentinamente envolvido por um jato de luz azul cuja procedência ignorava. Antônio verificou que tudo ao seu redor estava banhado por um esplendor azulado, como, por exemplo, os postes de iluminação pública. Essa luminosidade parecia lhe causar um tremor ao longo da espinha. Tudo isso já lhe causava enorme espanto quando surgiram em fração de segundo outros aspectos do fenômeno, assustando-o ao extremo e fazendo com que ele iniciasse a fuga imediatamente. Fazemos aqui uma breve parênteses para explicar em detalhes aquilo que para Antônio durou apenas alguns poucos segundos. Foi-nos difícil a reconstituição desse quadro através da revisão daqueles momentos na mente de Antônio. Isto porque aparentemente ele ficava possuído pelo terror que lhe infundia e mera lembrança dos instantes que compreendia apenas parcialmente. Cada vez que os relatava, percebemos que a voz de Antônio se alterava em intensidade, começava a falar muito alto, e em sequência falava em estacato, fazendo pausa abrupta entre as palavras. Ele fixava os olhos em algum ponto do espaço, gesticulando as mãos e os braços como se estivesse revivendo o passado. Denotava ainda frustração e impaciência para com o interlocutor quando este o interpelava sobre certos detalhes, explicação ou ângulo novo a esclarecer. Assim procuremos aqui reconstituir para o leitor de uma melhor maneira possível esse rápido episódio. Ele foi o primeiro de uma série de outros fenômenos de ordem fisiológica aos quais tiveram seu aparecimento no corpo de Antônio, e que estão relatados na seção efeitos fisiológicos posteriores ao contato. Na noite tão iluminada, o que primeiro chamou a atenção de Antônio foram uns pontos luminosos e brilhantes à sua frente, que pareciam refletir a luminosidade do facho azul. Havia 3 grupos desses pontos luminosos. Cada grupo de reflexos concentrava-se numa figura de formato aproximadamente elipsoidal, semelhante a uma cabeça, pois se assentava sobre o tronco, o qual ainda apresentava 2 prolongamentos laterais, com braços flexíveis. Havia, portanto, 3 daquelas figuras, apresentando, cada uma delas na cabeça, uma série de reflexos ordenados em direção horizontal. O disco estava a uns 20 metros de distância de Antônio, que se encontrava ainda postado no meio da rua. Entretanto, se acercaram rapidamente dele os 3 vultos que ele avistara no momento em que a luz surgiu. Aquele que se encontrava mais longe de Antônio estava a uns 10 metros de distância, à sua frente, portanto, além do meio fio. Embora na parte externa do campo de futebol, os outros 2 estavam a uns 2 a 3 metros de Antônio, um mais à esquerda e outro mais à direita. A parte elipsoidal, que aparentemente representava a cabeça da figura, chegava até a altura do ombro de Antônio. Entretanto, o tronco dessas figuras descansavam em um pé único. Esse pé era cilíndrico e de aspecto artificial, como se fosse torneado. Mesmo assim, os 3 seres locomoviam-se com toda a facilidade e rapidez, vencendo inclusive o meio fio. Embora Antônio não soubesse como conseguiram, a criatura mais distante movimentou-se rapidamente na direção de Antônio, descendo para a rua e colocando-se à sua direita. A que havia estado na sua frente e à direita postara-se atrás de Antônio. Este voltou-se para seguir os movimentos na ponta de um dos seus braços flexíveis. A criatura segurava algo parecido com um instrumento, semelhante a uma seringa, como se verificaria mais tarde. A personagem que se achava à esquerda e à frente de Antônio colocava-se ao seu lado e fazia-lhe um sinal com os braços flexíveis na direção do disco. O gesto parecia de um guarda de trânsito que, ao abrir uma via permitindo o avanço dos veículos, movimentava caracteristicamente seus braços. Embora Antônio tivesse tentado a fuga desde os primeiros momentos, só agora a descrevemos, porque achamos de importância maior a narração de outros lances, mesmo porque Antônio não conseguiu encetar a fuga pretendida. A uma distância de 1 a 1,5 metros, seu corpo batia em paredes invisíveis, como os pés, braços e mãos, mas nenhum som era ouvido. E ainda com maior susto e apreensão, percebeu que ele mesmo havia começado a se movimentar em direção ao disco, apesar de contra a sua vontade. Antônio não acreditava que tinha sido empurrado pelas paredes invisíveis que o contiveram, e nem que seus pés tinham sido arrastados. Não sabe explicar também de que modo venceu o meio fio da rua para subir até a grama do campo. Lembra-se de que, ao chegar até aproximadamente 1 metro do disco, passou para dentro deste, mas não sabe explicar como isso aconteceu. Antônio narrou.
Antônio narrou que dentro do escavador viu-se inicialmente no meio de um corredor de aproximadamente 2 metros de largura, que era recurvado para 2 lados. À sua esquerda viu os 2 seres que supostamente o haviam raptado, e à sua direita, ao longo do corredor, afastava-se uma terceira personagem. Olhando para trás, Antônio observou que as paredes do corredor estavam transparentes, pois para baixo enxergava as pontes de iluminação e a praça onde havia estado há ainda poucos instantes. Entretanto, agora ele via a praça de cima e ela estava se afastando. Surgiram também por baixo uma palmeira e a paisagem situada a oeste daquela praça, o que indicava estar Antônio o escavador nesse instante naquela direção. Ainda ocupado com o pensamento nisso, Antônio viu surgir novamente a estonteante luz e o formigamento ao longo da espinha. Outra vez houve uma metamorfose do ambiente, pois no instante seguinte a testemunha achou-se bem no centro de um salão. Esse salão apresentava um diâmetro de 10 a 12 metros e a 4 metros do chão, aproximadamente um teto plano, de onde provinha fortíssima luminosidade. Em cada lado de Antônio, à esquerda e à direita, havia um grupo de seres conforme os já descritos aqui. Cada grupo contava aproximadamente uma dúzia ou mais. Para a testemunha sobressaía nesses seres a movimentação constante de seus braços flexíveis, mais parecidos com tombas de elefante. Eles ostentavam nas cabeças uma espécie de antena, e que Antônio não havia observado nos 3 primeiros que vira na praça, devido à escuridão da praça. As rápidas sequências vividas pela testemunha, embora só passivamente, não havia lhe retirado ainda a ideia de fugir. Pelo menos Antônio fazia tentativa para isso, pois constantemente procurava deixar o cubículo de paredes invisíveis que o prendia, batendo incessantemente com seus membros contra elas. Diante dessa prisão e da impotência para se defender, tendo ainda pela frente 2 dúzias de seres igual aos seus captores, o pânico de Antônio alcançou grande intensidade de desespero. Por isso, hoje, a mente de Antônio se ressente disso, apesar de vários meses decorridos. O ambiente do interior do aparelho era muito quente, e a Antônio aparecia rarefeito. Ele tinha dificuldade em respirar e estava arquejante. Nenhum som chegava aos ouvidos da testemunha, nem tampouco o barulho de suas batidas. Assim, quase fora do seu juízo normal, por tolerar acordado esse pesadelo constituído, Antônio fez um supressor para gritar, ou então pelo menos ouvir seus próprios gritos. Para sua surpresa, subitamente foi-lhe dado ouvir pela primeira vez um ruído. Seus próprios gritos a plenos pulmões. "Quem são vocês? Que querem de mim?" gritou. O efeito físico daquele grito de Antônio nesse ambiente de silêncio foi algo de espantoso. Com esse barulho, todos aqueles seres reunidos em 2 grupos caíram para trás, de costas, como que nivelados por um furacão. Com o movimento dessa queda, como o motivo dessa queda tivesse originado em Antônio, as criaturas extraterrestres ficaram derrubadas ao solo com suas cabeças na direção oposta a dar o testemunho do episódio. Na queda, cada um dos seres procurava com a extremidade de suas 2 trombas segurar ou proteger uma espécie de hélice com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, semelhante a uma pequena colher, fixa no topo de uma haste antena presa por parte superior do elipsoide. Se assim quisermos dominar aquilo que corresponderia pela posição à cabeça humana terrestre dessa haste antena, pois possuía um comprimento de aproximadamente uns 20 centímetros. Passados alguns momentos, os extraterrestres estenderam para a frente os seus braços trombas. Em seguida se curvaram seus corpos para a frente, como seria normal para um ser humano que quisesse levantar-se. Todos eles passaram gradativamente para a posição vertical. Pelo ritmo que a partir daí tomaram os acontecimentos, cada um deles quase era superposto a um anterior. Antes que a cabeça de Antônio pudesse achar uma explicação, adaptar-se pelo menos a cada situação, porém essa louca sequência continuava a desenvolver-se daqui em diante, embora Antônio não fosse mais pivô do espetáculo, mas apenas espectador. Mesmo assim, nos 30 minutos aproximados que passou nesse salão do disco voador, a mente de Antônio foi extremamente solicitada pelo que presenciou. Por isso entendemos poder transmitir ao leitor apenas uma fração do episódio. Nunca seríamos capazes de reproduzir nessas palavras o impacto sofrido por Antônio em tudo aquilo. Os detalhes observados nos ufonautas e no interior da nave. Daquele momento em diante, Antônio não conseguiu repetir a proeza de seu grito com um estonteante efeito. O resto do episódio desenvolveu-se em completo silêncio. Houve apenas projeções de imagens quadradas, com aproximadamente 2 por 2 na parede
oposta à posição de Antônio. Essas projeções eram, aliás, sempre acompanhadas por um movimento de luz no teto que surgiam com grande intensidade. Tais luzes alternavam-se na cor, às vezes eram brancas e outras azuis. Esse jogo de luz fora também visto por Antônio durante a queda dos ufonautas, já descrita. Ainda com relação ao movimento das luzes, é interessante notar que elas surgiram no teto para depois se desfazer gradualmente, como se fosse uma névoazinha baixando ao longo das paredes. Quando a luz intensa desaparecia, via-se que as paredes e o teto eram tonalidades do alumínio fosco, enquanto que o chão tinha a cor de chumbo. A técnica das projeções mencionadas estava ligada a uma certa mesinha diante de Antônio. Essa ligação fazia-se por uma série de apetrechos, espécies de seringas que os ufonautas atarrachavam à mesinha. Todas essas seringas tinham aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Um grande número delas estava afixada na parte interior do tronco de cada ufonauta, como que formando uma cartucheira larga. Os extraterrestres adiantavam-se alternadamente, um de cada grupo. Cada um passava por Antônio e seu cativeiro invisível para depositar uma de suas seringas numa parte da mesinha oposta a Antônio, atrás de um anteparo e assim inacessível à vista da testemunha. As seringas escolhidas pelos ufonautas eram geralmente mais estreitas, com cerca de um dedo de grossura. Isso, embora houvesse na cartucheira seringas mais largas com 3 a 4 dedos de grossura. Cada seringa era retirada pelo ufonauta através de seu braço tromba, que possuía cerca de um dedo de espessura, e na extremidade esse braço tromba enrolava-se em torno da seringa para transportá-la. Geralmente esses braços tromba estavam em movimento, por exemplo, um passando por cima do outro, enquanto o outro passava pelas costas. Esses membros começavam junto aos ombros, com uns 20 centímetros de diâmetro, e eram cobertos de escamas finas de cor escura e fosca. Os ombros apresentavam cerca de 55 a 65 centímetros de largura. As trombas eram relativamente longas, com cerca de 100 a 120 centímetros de comprimento. Sua extremidade ficava a um palmo do chão quando estendidas, o que raramente aconteceu. Isso foi observado em um dos ufonautas durante o ato de captura de Antônio, e em outro que acabava de depositar a seringa da mesinha da testemunha. O helipoide alongado, sem boca, orelhas ou cabelo, que poderia presumidamente corresponder à cabeça humana terrestre, media aproximadamente 30 centímetros no diâmetro maior e vertical. Essa cabeça assentava-se diretamente na parte superior do tronco, sem o intermédio de um pescoço. Era lisa e tinha a mesma tonalidade cinza do resto do corpo do ufonauta, como tromba, tronco e pé. O diâmetro menor e horizontal desse elipsoide media uns 14 a 16 centímetros ao redor da circunferência correspondente a esse menor. Estavam implantados com intervalos regulares uma espécie de espelhozinhos côncavos com aproximadade de 2 a 3 centímetros de largura cada um. Pela frente sempre se viu 5 ou 6 pequenos espelhos. Do centro deles irradiava-se uma luz branca, e de sua periferia uma luz azul. Essas luzezinhas oscilavam simultaneamente na sua intensidade aproximadamente de meio segundo, a ponto de atrair a atenção da testemunha e transmitir-lhe ainda uma espécie de torpor hipnótico. A colher ou hélice, já mencionada anteriormente, na extremidade da antena mostrava constante movimentação. Ora rodava lentamente ou inclinava para um ou para o outro lado, ora parava e invertia o sentido de sua rotação. Finalmente, descrevendo o pé, Antônio disse que era representado por um cilindro de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 10 a 12 centímetros de diâmetro. Na sua extremidade inferior, esse pé alargava-se para uns 20 centímetros em forma de prato. Esse prato era côncavo e o cilindro perna era oco. Antônio pôde perceber isso quando os ufonautas caíram ao chão depois de seus gritos. Segundo as declarações de Antônio, o tronco dos ufonautas tinha uma altura de uns 50 a 60 centímetros. Esse tronco afinava-se na sua extremidade inferior, de modo a aparecer assentado sobre o pé, como se estivesse o tronco sentado em um tamborete. A cabeça dos ufonautas chegava a alcançar o ombro de Antônio, mas a antena projetava-se além, cerca de uns 20 centímetros. Antônio possuía 1,68 m de altura. Descrevendo ainda a mesinha que estava à frente de Antônio, a uns 2 metros de distância. Esse móvel apresentava uns 50 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura.
e 5 centímetros de espessura. Na parte voltada para Antônio havia um teclado com teclas de aproximadamente 8 centímetros de largura. Tal mesinha era apoiada por 2 pés delgados, fixos a 2 lados opostos e no alinhamento central em relação aos outros 2 lados, conforme indicado no desenho correspondente neste boletim. Estes pés mediam cerca de 1,20 m a 1,30 m de altura, 1 centímetro de largura e 1 a 2 metros de espessura. Na mesinha de sua parte mais afastada de Antônio, havia ainda um anteparo com cerca de 10 centímetros de altura. Junto a este anteparo, em cada lado da mesa, havia um par de hastes estendidos para cima, com aproximadamente 20 centímetros de altura cada um. Tanto a mesinha como os pés e hastes possuíam a cor de alumínio. Assistência obrigatória a 14 estranhas projeções. Como já mencionamos anteriormente, as projeções eram iniciadas por um ufonauta que alternadamente adiantava hora de outro grupo enfileirado a cada lado de Antônio. Ainda falando sobre a seringa que os extraterrestres colocavam na mesinha, acrescentaremos aqui outros pormenores. Em sua extremidade inferior, essa seringa possui uma espécie de bico e na parte superior dois ganchos cuja função mais adiante explicaremos. Cada ufonauta colocava a seringa e antes de voltar ao grupo a qual pertencia, apertava uma das teclas da mesinha. Talvez o lugar onde a seringa fosse atarrachada ou colocada tivesse uma conexão com a tecla. Assim que a tecla era colocada, imediatamente iniciava-se uma projeção na parede. Essa projeção variava de duração, às vezes permanecia somente alguns poucos segundos, para logo dar a vez à projeção seguinte. Quando voltava ao seu grupo, havendo iniciado uma projeção, cada ufonauta sempre dava um giro de 180 graus em seu corpo. Isso, embora não pudesse distinguir de antemão qual à sua frente ou às suas costas, pois ambos eram iguais. Naqueles momentos, quando o ufonauta estivesse perto, Antônio podia receber nele um vagaroso movimento de enchimento e esvaziamento do tronco. Esse movimento era semelhante ao nosso ato respiratório, embora alternadamente apenas de 4 em 4 segundos. Antônio percebeu também, por ocasião de uma das projeções, que a tromba do ufonauta estava perfurada na extremidade. Talvez isso pudesse servir para a aspiração de gases da atmosfera extraterrestre. Caso os ufonautas disso tivessem necessidade para sua sobrevivência fisiológica, se eram pessoas ou seu funcionamento mecânico, se eram robôs. A movimentação constante dos braços trombas poderiam estar ligados também a esse detalhe do corpo dos ufonautas, embora pudesse estar ainda ligada à preservação do equilíbrio ao movimento dos extraterrestres. No momento seguinte, a 14ª projeção, que assistiram ainda no interior do disco voador, Antônio viu-se repetidamente, outra vez pisando chão de terra firme à noite. Achava-se de novo da posse de sua bolsa de papel, que lhe pareceu bastante estranho, pois dentro do disco voador ela não se encontrava em seu poder. Se não fosse a presença de um ufonauta ao seu lado, a distância aproximada de 1,5 m, Antônio poderia pensar que todo o episódio tivesse se passado na sua imaginação, ou então que fosse um pesadelo seu. Contudo, ele não avistava o disco voador por perto, então levantou a vista. A procura da nave foi quando viu por baixo o aparelho voador, com um enorme bojo cinzento à altura dos postes de iluminação. Porém, o disco voador estava naquele momento subindo tão velozmente que era difícil acompanhá-lo com a vista. Quando o aparelho desapareceu, Antônio olhou de novo ao seu redor, à procura do ufonauta. Entretanto, o extraterrestre havia desaparecido também. Observando em volta, Antônio avistou umas estacas feitas de trilhos na beira da estrada Rua Rosal, à sua frente. Ele viu a casa de alguns parentes seus na estrada Santa Eugênia. Assim ele soube que estava bem perto, cerca de 50 metros da estação da estrada de ferro de Paciência, no cruzamento com a estrada que liga Campo Grande a Santa Cruz. Antônio olhou seu relógio, que estava parado em 2 horas e 20 minutos. Sentiu-se fresco, tonto, cansado e suado após ter passado por extrema tensão nervosa. Dentro do disco havia experimentado uma dificuldade de respirar, pois estava num ambiente quente. Após dirigir-se para a esquina do cruzamento das estradas, àquela hora o lugar estava ermo e com pouco tráfego. Na escuridão, o motorista viu um outro rapaz perto de um bar, ainda fechado, à esquerda. Antônio caminhou para o estranho e perguntou
as horas. São 12h50, foi a resposta. Assim, Antônio havia estado presumidamente uns 30 minutos no interior do disco voador, embora ele parecesse ter ficado mais tempo. Se tivesse de andar a pé de sua casa até aquele cruzamento, onde se achava no momento para apanhar um ônibus qualquer, Antônio teria gasto cerca de meia hora também, para os 2 a 3 km de percurso. Antônio resolveu silenciar sobre o episódio estranho que acabaram de viver. Isso porque se dizia que tais fatos não aconteciam e que somente pessoas malucas relatavam experiências como aquelas. Então, embora sentindo-se mal, Antônio achou que não havia razão para voltar para casa ou faltar ao emprego. Seguiu logo para a empresa onde trabalhava. O motorista não tencionava falar sobre o assunto, em casa com a esposa, e muito menos no local de trabalho. E Antônio conseguiu guardar segredo de tudo, até dias após o episódio, quando começou a se sentir muito mal. As 14 projeções. Primeira projeção. Na tela da parede, Antônio viu-se inteiramente nu. Estava deitado, embora não enxergasse nenhum suporte para o seu corpo, que parecia suspenso no ar. Havia na tela 3 ufonautas do mesmo tipo dos que capturaram Antônio. 2 deles estavam perto dos pés da testemunha e um à cabeceira. Na extremidade de suas trombas, braços, os extraterrestres seguravam uma espécie de seringa idêntica às que Antônio chegara a conhecer anteriormente. De cada uma destas seringas saía um feixe de luz azul, com a qual os seres iluminavam na tela o corpo da testemunha. Assim Antônio ouviu nitidamente seu rosto e seu cabelo tomaram uma coloração azulada na tela quando enfocados respectivamente pelos feixes de luz azul. Segunda projeção. Esta segunda projeção foi de curta duração, talvez de alguns segundos. Antônio viu-se na tela outra vez todo nu, porém desta vez encontrava-se de pé, fazendo movimento com os lábios, embora não se ouvisse nenhum som. No início dessa projeção houve diferença que as distingue das demais. Isso porque o ufonauta, para colocar sua seringa atrás do anteparo existente na mesa de Antônio, não passou por trás deste imóvel, mas pelo vão que havia entre Antônio e a referida mesa, embora este vão fosse de aproximadamente 2 metros. Tal dimensão era apenas aparente, ele deveria ser bem menor, subtraindo cerca de 1 metro devido ao espaço tomado pelo cativeiro invisível de Antônio. Com relação ainda a esse cativeiro invisível e as projeções que prendiam toda a sua atenção, Antônio relatou-nos que chegou até a abstrair-se de seu pânico e de sua estranha posição no ambiente, ocasionando surpreendia-se, apoiando-se com as mãos e os braços nas paredes invisíveis de sua prisão. Terceira projeção. Nessa projeção, Antônio viu-se de pé, vestido conforme estava no momento. Segurava ainda sua bolsa de papel com a mão direita, enquanto que com a mão esquerda e as pernas debatia-se contra as paredes, defendendo-se de alguma coisa aparentemente invisível. Não se ouvia nenhum som durante esta cena, bem como em nenhuma das outras projeções relatadas aqui. Gostaríamos de inserir aqui uma observação feita por Antônio. No momento em que assistia às projeções, ele já não estava mais de posse de sua bolsa de papel. Talvez essa bolsa tivesse sido retirada de Antônio na hora de sua captura, ocasião em que se teria gravado essa projeção vista agora como uma espécie de videotape. Entretanto, conforme o leitor verá mais adiante, a bolsa foi devolvida por Antônio quando este foi solto do cativeiro. Quarta projeção. Nesta projeção, Antônio viu uma carroça de 2 rodas puxada por um belo cavalo. O animal trotava normalmente, tinha a cor de castanho avermelhada. Quinta projeção. Foi visto nesta projeção um homem de idade avançada, parado, com uma fisionomia calma. Ele usava um chapéu de palha, estava descalço e trajava uma roupa toda remendada. Antônio achou que poderia existir uma relação entre essa projeção e o anterior da carroça. Talvez o homem aqui representado fosse o carroceiro daquele veículo. Sexta projeção. Essa foi a projeção que maiores temores instilou em Antônio. Conforme a interpretação desta cena, talvez ela exige também ao pesquisador tirar algumas conclusões sobre o real poder tecnológico daqueles estranhos seres encontrados por Antônio. Ela poderia também explicar o sentimento de humilhação experimentado pelos políticos das
hegemonias terrestres ligadas à pesquisa dos extraterrestres. Por estas razões psicológicas que esses políticos estão colocando o assunto sobre as leis de guerra e de espionagem terrestres. Nesta projeção, Antônio observou um grande e vistoso cachorro preto postado diante de um ufonauta do tipo dos que tratamos aqui. O animal procurava avançar para o eixo terrestre. Entretanto, parecia contido, talvez por um obstáculo invisível, semelhante ao que prendia Antônio. O cão arreganhava os dentes e babava. Viu-se nele por 4 ou 5 vezes um movimento de cabeça e da boca, o que devia corresponder a latidos. Contudo, essa projeção, bem como todas as outras, também era silenciosa. Depois do gesto de latidos feito pelo cachorro, começou a se desenrolar na tela uma cena chocante. O ufonauta projetado na parede começou a desmanchar-se. Esse processo de decomposição principiou pela cabeça do extraterrestre e foi se arrastando pelo seu corpo abaixo, até arrastar dele somente uma pequena massa cinzenta no chão. Enquanto Antônio assistia atônito a esta cena horripilante, a luz do teto da nave espacial tornou-se intensíssima. Ao mesmo tempo, uma das personagens de um dos grupos do interior do disco adiantou-se velozmente em direção à tela. Em seu braço tromba, estendido para frente, encontrava-se uma seringa atarrachada na extremidade. Da ponta da seringa partiu um raio de luz azul que atingiu o cachorro projetado na tela. Incontinente, o cão passou a sofrer o mesmo processo de decomposição do ufonauta, observado instantes antes na tela. O animal começou a se desmanchar de cima para baixo, até restar dele apenas um montezinho de massa cinzenta no chão. Segundo as palavras de Antônio, esta última cena de destruição do cachorro foi rapidíssima, tendo levado apenas 2 segundos. Antônio acreditava que o dramático aumento de luminosidade do teto durante essa projeção talvez estivesse ligado às anormalidades sugeridas então na tela. 7ª projeção. Nessa projeção, Antônio enxergou-se a si mesmo vestido. Estava curvado para frente e fazia uma cara feia, enquanto que saía fumaça de suas costas. Outra vez, Antônio viu sua própria pessoa projetada na tela. Estava então vestido e vomitava. Aparentemente sofria ao mesmo tempo as descargas intestinais incontroláveis, pois via fezes passando por suas calças. Dias após sua libertação, Antônio chegou a sofrer de modo bastante semelhante ao que Assim, a testemunha chegou posteriormente à conclusão de que esta projeção serviu para avisar dos padecimentos que eventualmente ainda iria sofrer. Talvez esses males fossem uma consequência das energias a quais Antônio havia se disposto no disco durante seu cativeiro. 9ª projeção. Nesta, novamente, Antônio avistou sua própria figura na tela. Encontrava-se vestido de pé. Ao seu lado direito, à altura do peito, flutuava uma esfera alaranjada e do tamanho próximo ao de uma bola de futebol. 10ª projeção. Esta cena era semelhante à anterior, porém, em vez de Antônio, viu-se um ufonauta do tipo dos tratados aqui. Ao lado direito do extraterrestre, à altura de seu tronco, flutuava também uma bola das mesmas dimensões da anterior. Entretanto, a cor desta bola era azulada. As trombas do personagem na tela estavam penduradas, imóveis, chegando quase ao chão, mas as luzinhas dos espelhinhos da cabeça faiscavam e oscilavam normalmente. Antônio não conseguiu dar nenhum sentido ou interpretação para nome a 10ª projeção. 11ª projeção. Nesta via-se o interior de um hangar, um galpão gigante, onde havia 3 filas de discos voadores a se perderem de vista. Entre essas filas havia inúmeros ufonautas idênticos aos raptores de Antônio, fazendo tudo parecer um verdadeiro formigueiro. Entretanto, os extraterrestres não traziam consigo visíveis qualquer ferramentas ou peças. Apesar disso, a fila da esquerda apresentava discos voadores em arcabouço, enquanto que as 2 filas da direita mostravam seus aparelhos apenas semi-acabados. 12ª projeção. Essa projeção mostrava um trem de alumínio. Esse trem era semelhante àquele adquirido do Japão pela estrada de ferro central do Brasil, conforme noticiado pelos jornais. Contudo, em contraste com os comboios japoneses, Antônio não enxergou janelas nos vagões projetados na tela. O trem, movimentando-se em direção a um túnel, na qual entrava e desapareceu gradativamente. A visão do último vagão era igual à dos nossos trens comuns. Avistava-se o vão aberto e também as
os chicotes pendurados, com os que servem para as conexões de freios e ar e ligações elétricas. 13ª projeção. Embora esta não se trate de uma projeção igual às outras, não abrimos um parágrafo em separado por não distinguirmos ainda uma verdadeira natureza e um sentido das manobras e manipulações nela presenciadas. Como uma espécie de preparativo para esta projeção, um dos ufonautas adiantou-se em direção a Antônio para andar a uma distância de aproximadamente 2 metros. Em seguida, o extraterrestre, com uma das suas trombas, atarrachou na terminação de outra tromba, onde se viu um furo central, uma das seringas que retirara de sua cartucheira. Antônio observou também que os 2 ganchinhos existentes na parte mais larga da seringa giravam muito velozmente. Quando em contato com a tromba perfurada, tinha-se a impressão de que esse movimento rotativo fazia com que a seringa se atarrachasse à tromba, tendo assim fixado rapidamente a seringa na ponta de sua tromba. O ufonauta apontou com ela na direção de Antônio. Embora relutasse contra isso, Antônio foi obrigado a levantar seu braço direito com o dedo indicador estendido para frente. Posteriormente, Antônio relatou-nos que naquele instante não possuía mais o controle de seu braço e de seu dedo direito. Não tinha qualquer percepção dele, pois sentia uma dormência nesse membro naquela hora. A seringa era feita de material azulado e translúcido. Assim, Antônio pôde acompanhar um enchimento gradual desta seringa com um líquido vermelho. Entretanto, Antônio não conseguia saber se tal líquido era seu próprio sangue, pois não via a passagem deste pelo ar, na distância de aproximadamente 1 milímetro entre ele e a seringa. 1 metro entre ele e a seringa. Nem enxergava o sangue sair pelo seu próprio dedo. Em seguida, o extraterrestre apontou esta seringa para a parede, da qual distava uns 4 ou 5 centímetros. Com o líquido contido no instrumento, ele pintou rapidamente na tela uma circunferência vermelha com um diâmetro de aproximadamente de 25 centímetros. No círculo assim formado, o extraterrestre desenhou uma linha reta oblíqua, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Na parte de cima, esta linha oblíqua ultrapassava a circunferência em aproximadamente 4 centímetros. Na extremidade inferior de linha reta, o ufonauta desenhou um gancho em ângulo reto, formando assim uma espécie de L. Esse desenho foi repetido nas mesmas dimensões, mais 2 vezes abaixo do traçado original e igual a este. Cada um desenho ficava a uma distância de aproximadamente 5 centímetros um do outro. No final dos desenhos, Antônio percebeu que havia sido consumida com eles aproximadamente uma terça parte do líquido contido na seringa. Ele pode observar isso pela transparência da seringa. A feitura de todos os desenhos não levou mais do que alguns segundos e logo após os desenhos apagaram-se por si mesmos. 14ª projeção. Nesta projeção via-se uma autopista parecida com a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, porém todo o trânsito achava-se paralisado por um monumental engarrafamento. Antes de prosseguirmos no relato das peripécias de Antônio, queremos realçar os efeitos de 2 pessoas envolvidas nesse episódio. Uma dessas pessoas é o senhor Orlando Aleira, representante do jornal O Dia. Como repórter de hospital, este senhor soube distinguir o joio do trigo e com imparcialidade interpretou como fidedignas as palavras de Antônio quando este, de busto nu, descabelado e com excitação psicomotora, buscou socorro no hospital Rocha Faria. Entretanto, com relação ao senhor Alheiro, o leitor encontrará maiores detalhes mais adiante. É um trecho que julgamos ser mais apropriado incluir nesse seu relato. Em primeiro lugar, iremos focalizar melhor uma outra testemunha secundária do episódio de paciência, traçado por senhor Celso Moreira Leite, morador nas proximidades da Praça Ponto Chique, operário em uma firma de construções e com 24 anos de idade. Sua relação com o caso prende-se ao fato de ele ter presenciado a subida do disco voador na noite em que Antônio foi sequestrado. Conseguimos chegar a Celso por intermédio de um vizinho seu. Esse vizinho é o senhor Edinaldo de Souza, proprietário de um bar na esquina noroeste da Praça Ponto Chique, no cruzamento das ruas Monte Claros e Guerra Junqueiro. Diante de nossas insistências durante a pesquisa, o senhor Edinaldo lembrou-se de ter ouvido falar, na época do sequestro de Antônio, que uma testemunha teria assistido a subida do disco voador. Após alguns dias de indagações em seu bar, consegui localizar essa testemunha, que era Celso, um seu vizinho. Quando abordado por nós, desde logo Celso deu a entender que realmente presenciara o voo de um engenho aéreo a uns 500 metros acima de sua casa.
na direção leste, contudo não havia visto contorno nítido desse objeto. Celso percebia apenas que esse objeto subia e estava cercado de luzes. Na ocasião ouviu-se um ruído abafado de alta frequência, como um zumbido de turbinas. Esse fato aconteceu às 2 horas da madrugada, aproximadamente. Celso, que é solteiro, voltava de uma noite de boemia e aproximava-se de sua casa, vindo pela rua Monte Carlo. Quando já estava perto de sua residência, na esquina da praça Ponto Chique, um rapaz viu o disco voador. Nesse mesmo local, Celso foi interpelado por um tipo alto, claro, de camisa branca, e que naquela hora solitária cruzava seu caminho, cambaleante, indagando-lhe as horas. Celso disse-lhe as horas, 2 horas e tanto, esquivando-se de parar, já que o aspecto do beco poderia ser o ardil do estranho para um assalto. Dessa maneira, o rapaz entrou rapidamente em sua casa, onde se deitou e logo tratou de dormir. Dias após esse fato, Celso teve notícia do episódio de Antônio, a quem conhecia superficialmente. Quando entrevistamos a testemunha Antônio, este não sabia da existência de uma pessoa que havia visto a ascensão do disco voador que o sequestrara. Pela coincidência da data e hora, Celso percebeu a ligação entre os dois fatos, o que ele mesmo presenciou e o que aconteceu a Antônio. Celso deu também a entender um pouco ou quase nada poderia pronunciar contra ou a favor do problema UFO. Interessou-se unicamente pelo caso de Antônio, pela coincidência dos fenômenos observados por eles dois. Além disso, não chegou a fazer alarido sobre o fato que presenciara, o que dificultou para nós descobrir essa testemunha. Voltemos uma vez mais nossas atenções para Antônio. Como já dissemos, ele havia sido largado pelo seres do disco voador no meio da rua Rosal, em cuja margem existem diversas estacas de aço, constituídas por uns pedaços de trilhos encravados no solo. Desse local até a estrada Santa Eugênia, existem apenas uns 30 ou 40 metros de diâmetro. Até a esquina dessa estrada com a da Santa Estrada Campo Grande existe aproximadamente a mesma distância. Nesta última esquina, onde há uma estação de trem, uma paradinha, Antônio ficou aguardando condução. Vendo um rapaz que estava parado no mesmo local, dirigiu-se a ele e pediu-lhe as horas. A resposta foi: são 12h50. Antônio queixou-se do seu relógio automático. Queixou-se de que seu relógio automático de Rubis, marca Seiko, tem parado atrasado com frequência após o episódio ufológico. Nenhum dos relojoeiros a quem recorreu conseguiu corrigir esse defeito. Examinado o relógio de Antônio, achamos um desvio de 1/4 para meia divisão do mostrador do magnetômetro de Perrin-Jacquet, utilizado para esse fim. Contudo, esse desvio talvez não tenha valor como indício ufológico, isso principalmente comparado tal resultado com a indicação de 5 divisões observadas nesse mesmo magnetômetro, quando em contato com a lapiseira de Paulo Coutinho, outra testemunha que também esteve dentro de um disco voador. Portanto, o desvio verificado no caso do relógio de Antônio não se considera como desprezível e é aqui está apenas em passante. Aproximadamente às 3h10, Antônio seguiu no ônibus 840, a linha Santa Cruz, Campo Grande. Ele foi para a garagem da empresa Oriente, onde trabalhava. Incentíssimo para cumprir suas obrigações normais no emprego. Embora penosamente, Antônio trabalhou naquele dia. No dia seguinte, na sexta-feira, sua indisposição continuou. Apesar disso, Antônio seguiu para um emprego na madrugada, como de costume. No decorrer de nossa pesquisa, Antônio mostrou-nos diversas chapas de raio-x da articulação do seu ombro direito, do seu tórax. Essas chapas foram feitas no ambulatório do INP de Bangu, aproximadamente no dia 24 de novembro de 1977, devido às dores que começaram a afetar o motorista logo após a sua experiência ufológica. Por causa dessas dores, Antônio havia recorrido a consulta na Clínica Médica Geral em 21 de novembro de 1977, na Clínica Ortopédica em 21 e 23 de setembro de 1977 e 5 de outubro de 1977. Antônio asseverou-nos também que o episódio sucedeu numa das primeiras quintas-feiras do mês de setembro de 1977. A primeira consulta médica foi realizada por ele em 21 de setembro de 1977, uma quarta-feira. Então o episódio deve ter ocorrido no dia 15 de setembro de 1977, a terceira quinta-feira do mês de setembro daquele ano. Essa data seria também confirmada por um telefonema nosso. A sessão de pessoal da empresa de Antônio, feita em 21 de
novembro de 1977, neste telefonema, um senhor chamado Carlinhos informou-nos que o sábado 17 de setembro de 1977 havia sido o primeiro dia em que Antônio faltara ao serviço. Então, seguindo-se uma série de outros dias de licenciamento. Segundo nos declarou posteriormente o médico da empresa Transporte Oriental, esses dias de licença foram 21, 23 e 24 de setembro de 1977, concedidos por essa companhia. Nos dias 20 e 22 de setembro de 1977, foram licenciados pelo ambulatório do INPS. Entretanto, quando se perguntava a Antônio a data certa do episódio ufológico, ele tendia a omitir as 2 semanas seguintes ao dia 15 de setembro e adiantava o fato para a última quinta-feira desse mês. Aparentemente, por fatores que vamos explicar, esta última quinta-feira, dia 29 de setembro, fixou-se na mente de Antônio, com destaque especial, apagando, esmaecendo o período anterior a quase transformando em amnésia lacunar. Talvez a razão disso vá ser entendido pelo relato que se passou na noite de 30 de setembro, posterior à quinta de 29 de setembro de 1977. Na sexta-feira, dia 30 de setembro de 1977, Antônio saiu do local do trabalho e chegou em casa às 21 horas. Sentindo-se indisposto, informou a esposa e foi logo para casa, sem jantar. A seguir, iniciou-se Antônio uma diarreia, cujo surto durou a noite toda, com interrupções, fazendo-se ainda acompanhado de vômitos frequentes. Antônio lembrou-se, nessa ocasião, da projeção que havia visto no interior do disco voador, onde ele mesmo aparecia sofrendo daquele mal. Parecia-lhe que os ufonautas quiseram avisá-lo daquilo que mais tarde ele chegaria a sofrer, e de fato, naquela noite estava sofrendo. Nessa ocasião, talvez tenha vindo à tona a lembrança daquela projeção no disco voador, em que um cachorro foi aniquilado. Aparentemente, por um raio luminoso desfechado na tela por um dos ufonautas, teria pensado Antônio, que esses tripulantes não me possam agora causar o maior mal com um daqueles raios desfechados. A minha própria imagem projetada em algum lugar do disco voador, perguntou. Temos a impressão de que as preocupações de Antônio pela sua vida e pela sobrevivência de sua família tenham falado alto na sua mente. E isto ao ponto de ele revelar os receios que sentia do ridículo, que até então estavam bloqueando a comunicação do episódio, a sua comunicação e a sua comunidade e a sua esposa. Assim, naquela noite de sexta-feira, de vômitos e diarreias, Antônio resolveu relatar à esposa a sua experiência ufológica. Ela foi a primeira pessoa a saber do assunto. Procuramos dar estas explicações ao leitor para que mais bem se possa avaliar a opinião de outras pessoas que não foram informadas de todos esses detalhes, como por exemplo o médico da empresa. Posteriormente, dentro das possibilidades da psicologia aplicada, gostaríamos de ver abordado esse assunto, assim como a significação do impacto na mente de Antônio naquela noite de sexta-feira. De nosso ponto de vista, houve uma estreita relação mental entre o acontecimento daquela sexta-feira, 30 de novembro de 1977, e o episódio propriamente dito ocorrido aproximadamente 2 semanas antes, quinta, dia 19 de novembro de 1977. Entendemos então que isto fez submergir, desaparecer ou diminuir na mente de Antônio um intervalo relativo calmo entre as duas datas. Ele sofria apenas de algumas dores no ombro e no tórax. Assim, mentalmente, Antônio adiantou o fato acontecido do disco voador. Em vez da quinta-feira, dia 15 do 9, ele mencionou quinta-feira, 29 do 9. Isso porque esta última data, 29 de 9 de 77, é a mais próxima da sexta-feira, do dia 30 do 9. Noite dos acontecimentos previstos nas projeções dentro da nave. Entretanto, outro intenso quadro patológico manifestou-se em Antônio 72 horas depois, na segunda-feira, dia 30 de 10 de 1977. Talvez tenha esse fato acentuado mais ainda o funcionamento do hipotético esquema psicológico por nós aqui proposto.
No indivíduo, a personalidade é formada pela ação das absorções de suas experiências com o mundo externo e ainda cinzelada pelo gravame que ela dá a elas, que ele dá a elas. Daí talvez se possa concluir que o efeito da experiência ufológica sobre Antônio tenha sido a tal intensidade que chegou até a afrouxar o arcabouço de sua personalidade. Constatamos que a testemunha é pessoa inteligente, mas até então das mais despretensiosas. Poder-se, entretanto, conceber que no decorrer dos meses nele surgiu um certo veditismo, ainda que não tenha havido logo modificações profundas perceptíveis. Tudo isso como consequência de ter vivido uma experiência traumática, mas sem por isso ordinária. Poderíamos também explicar por que Antônio não voltou ao trabalho meses após o seu episódio ufológico, mesmo tendo sempre sido um funcionário exemplar, trabalhando cerca de 12 horas diariamente. É concebível que após a experiência traumática a testemunha tenha sido psicologicamente levada a fazer uma revisão do seu passado. Talvez então quisesse escolher um emprego menos cansativo que o de motorista de ônibus, por ter imaginado enxergar em si próprias qualidades que o capacitavam para um trabalho mais categorizado e menos exaustante, menos extenuante. A segunda parte do relato dele, depois, civilizações do espaço, visitando o planeta Terra.